do acolhedor. E hoje, dando continuidade no nosso método de acolhimento, ato de amor, nós vamos falar sobre o 11º tema do método, que chama-se Ressignificando a Morte. Então, muitas vezes, a gente nasce em uma cultura, como é o caso para nós que nascemos no Brasil, que falar de morte não é algo natural. Trazer sobre a morte, visitar alguém que está perto da morte, ou ir ao enterro, ou sequer pensar na própria morte, ou pensar na morte das pessoas que nós amamos, nós ficamos normalmente horrorizados e nos distanciamos totalmente dessa realidade a um ponto que a gente chega quase a pensar que conosco não vai acontecer. A gente vê na televisão, acontece com o vizinho, acontece com alguém em outro lugar, né, em outra cidade, ou mesmo na própria cidade, na mesma rua, mas com a gente, nós vivemos como se isso nunca fosse acontecer. Como nós temos dificuldade de validar a morte, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre se ressignificar a morte, sairmos desse lugar de que a morte é um castigo, que é uma coisa ruim, que vem para nos prejudicar, que vem para a gente perder pessoas, e sim começarmos a olhar a morte como apenas um fechamento de ciclo, como um desprendimento da alma ao corpo físico, como uma possibilidade de um retorno à vida espiritual. Isso, se nós assim conseguirmos olhar para a morte, vamos percebê-la de uma forma mais suave, mais leve. Não vamos mais colocar na gente tantos medos, né, do que é desse mistério da morte e do que vai acontecer com a morte. E sim, eu penso que quando nós validamos esse fechamento de ciclo com mais leveza e naturalidade, nós passamos a olhar de uma forma muito mais intensa e com prioridades muito mais importantes para a vida. Então, para mim, a melhor forma de olhar para a vida é nós olharmos, validando a morte como parte da nossa vida. Então, como um acolhedor, né? A melhor forma de a gente poder colaborar com a pessoa que está passando pelo luto é trazer isso para ela, ajudar com que ela ressignifique de uma forma naturalizando isso, não como algo pessoal, porque, na verdade, quando a gente pensa que a morte é um castigo, então todo mundo é castigado, né? Porque todo mundo vai morrer, entende? Então nós temos que olhar a morte não como algo pessoal, apesar de ser pessoal a nossa passagem ou a do ente querido, mas olhar a morte como parte da nossa existência. Isso é um novo olhar. Olhar a morte não temendo que ela chegue amanhã, depois de amanhã, ou semana que vem, mas olhar para a morte lembrando da validade que a gente tem que dar a esse momento atual. Esse momento que você está assistindo o vídeo, que você está trocando comigo, esse momento que você está tocando com a pessoa que você está acolhendo, que você está buscando amenizar no coração dela essa sensação que agora, nesse momento, é de perda, é de questionamento, é de revolta, e você começar a poder ajudá-la a perceber que esta natureza divina que existe em nós não morre, mas que sim, ressignifica-se em formatos diferentes que a vida nos promove. Então, esse olhar, ele pode ser um olhar para aquele que já passou por essa experiência, como é o meu caso, ou então um olhar preventivo para aquele que ainda não passou, mas que vai passar de uma forma muito mais equilibrada, atenta, suave, em virtude de estar agora trabalhando esse tema e buscando olhar para si mesmo, como você vê a morte, você com a sua experiência, né? Quais são os seus fantasmas, né? Se você os tem, como é que você lida com eles? Né? Qual a naturalidade que existe para você da morte? Ou você também é uma que põe embaixo do tapete, né? Ou sua família, talvez você tenha sido criado assim. Tem gente que nunca pensa sobre isso porque nunca viveu essa experiência tão de perto. Só quando vive de perto começa a pensar. Se você é uma dessas pessoas, então eu diria, não lide com isso só quando a morte tocar aí a sua família menor, porque ela toca na sua família todos os dias, na sua família universal, porque toca a nossa alma todos os dias, essa questão, porque todos os dias muitas pessoas falecem, isso faz parte. Então, o que eu desejo é que você ressignifique o seu olhar para a morte, olhando agora, sim, para o grande valor que a vida tem,
E quando esse desenlace chegar no seu momento, no meu momento, nós vamos poder fazê-lo com muita maturidade e entendimento desse processo divino na vida de todos nós. Até lá, até o próximo Minutos.